Olá, galera da primeira série. Hoje eu vou falar sobre o grupo de imigrantes, entre as páginas 79 e 81. Todo mundo sabe que o maior grupo de imigrantes que chegou no território brasileiro e os primeiros foram os portugueses, que chegaram a ser 80% da população em determinado período. Foi o grupo mais numeroso, mais de 2 milhões, e eram formados tanto pela classe da elite portuguesa e da mais pobres também. E chegaram nas regiões Nordeste e Sudeste, principalmente nos estados da região Sudeste, do Rio de Janeiro e São Paulo, e na região Nordeste, nos estados de Pernambuco e Bahia. O segundo grupo de imigrantes que mais vieram para o nosso território foram os italianos, em cerca de mais ou menos 1,2 milhão. E, consequentemente, eles vieram para trabalhar nas lavouras de café, substituindo principalmente os negros, que já havia ocorrido a abolição da escravidão, e também foram atraídos para a região sul para mão de obra familiar e principalmente para o cultivo de uvas. Ocorreu também onde na região sudeste, de acordo com o IBGE, nas fábricas paulistas em torno de 50 mil trabalhadores, desses 50 mil, 90% eram de mão de obra italiana. E é onde eles mais se fortaleceram e chegaram a criar cidades foi a cidade de Bento Gonçalves e Garibaldi. O terceiro grupo aí chegou no início do século passado foram os espanhóis, que chegaram no início do século passado, principalmente com o crescimento da colonização da América. E esse crescente aumento ocorreu principalmente no século passado devido ao processo de industrialização no Brasil. Outro grupo muito forte de imigrantes que veio para cá foram os japoneses, que vieram também no início do século passado, desembarcaram no Porto de Santos, principalmente para trabalhar nas lavouras cafeeiras, devido a uma crise que ocorria no Japão, entre o fim do feudalismo e o início da era Meiji, e muitos vieram, segundo o IBGE, muitos vieram para trabalhar nessas lavouras, e algo em torno de mais de 1 milhão de japoneses vieram para o nosso território. Um dos grupos um pouco também que veio acentuado, mas não muito pequeno, foram os alemães, que através de incentivos do governo da região sul do Brasil, vieram para cá, onde criaram várias cidades, implementaram vários tipos de produções originárias disso daí. E com tudo isso daí, a maior parte da população brasileira ela se concentrava basicamente no litoral, principalmente devido a esses ciclos que tinham no Brasil, como o ciclo do pau-brasil, que era a prática de extrativismo que ocorria no litoral, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. O ciclo do ouro, no século XVIII, que fez um pouco o deslocamento para o interior do Brasil, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde a capital já era o Rio de Janeiro, já atraía um grande número populacional. Depois veio a crise do café, principalmente após a crise da mineração. As fazendas cafeicultoras foi o grande deslocamento de pessoas e mão de obra e população, principalmente para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas Gerais, até chegar à crise de 29. Após a crise de 29, iniciava-se aí o processo de industrialização no Brasil, principalmente
marcando e acrescentando o êxodo rural em direção à região sudeste, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E mais tarde o governo, visando isso daí, fez com que essa população, esse êxodo rural, fosse mais para o interior do país, principalmente para a região centro-oeste, principalmente com a construção da cidade de Brasília e com o aumento, a expansão das fronteiras agrícolas na região centro-oeste e da mineração na região nordeste. Na atualidade, as migrações hoje, no partir do ano 2000, ocorrem por vários motivos. No Brasil, por exemplo, a migração, os imigrantes que vêm para o território brasileiro são de origem venezuelanos, bolivianos ou haitianos. Geralmente são por crises humanitárias, crises socioeconômicas ou por crises, às vezes, ou por problemas naturais. No caso dos venezuelanos, vem adentrando o nosso território devido à crise política e à presença do narcotráfico. Os bolivianos são atraídos principalmente para trabalhar no setor terciário ou na informalidade, ou nas indústrias de tecido principalmente, ou no comércio, tudo em São Paulo. Principalmente até porque o país boliviano, a base praticamente é agrícola. E os haitianos, um dos países mais pobres do mundo, e principalmente após o terremoto de 2011, vem passando por um grande problema, vários, em infraestrutura, em saúde, educação, em saneamento básico. E o Brasil foi o principal país onde esses imigrantes haitianos vieram principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida. Porém, principalmente na região sul, eles vêm sofrendo um grande processo de racismo e xenofobia. E nisso daí eu fico com a pergunta para vocês: como é o sentimento de xenofobia no Brasil? E peço a vocês que assistam o filme Deserto. Até o próximo encontro, um abraço e fiquem com Deus.